Você já sabe, abra sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Romanos. Nós vamos ler o capítulo de número 5. Confesso que achei que não chegaríamos ao capítulo 5 ainda este ano. Estou animado. Existe a possibilidade de nós terminarmos Romanos ainda no ano que vem. Romanos, capítulo 5, nós vamos fazer a leitura dos versos 1 a 4. Acompanhe na sua Bíblia. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. A conclusão, que é o verso 5, que diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, parece ser a introdução para o próximo ponto, porque o verso 6 diz: porque Cristo, e explicará o que acabamos de ler no verso 5. Então eu vou guardar o verso 5 para a próxima exposição. Nós já oramos e, confiados de que o Senhor Deus há de nos abençoar, nós vamos prosseguir. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio ou por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Já decorou esse versículo? Anota aí, decorar Romanos 5, 1. Por quê? Porque nós precisamos nos lembrar sempre de que o maior benefício que a justificação nos dá é a paz com Deus. Mas não somente isso, há um segundo benefício aqui, que está mencionado no final do verso de número 2, e que Paulo vai fazer uma volta para parar neste mesmo benefício até o final do verso 4, que é a esperança. Então, eu vou falar hoje sobre paz e esperança como os primeiros benefícios da justificação. Paz e esperança. Paz e esperança como os primeiros benefícios da justificação. Todo o capítulo 5 agora é um arremate, é um pouco de conclusão e um pouco de ampliação daquilo que o apóstolo Paulo afirmou até aqui na carta. Para vocês terem uma ideia, o que Paulo vai começar em Romanos 5, ele só vai terminar em Romanos 8. Então, se em algum momento você falar assim, está um pouco repetitivo, está um pouquinho assim novelesco, é porque Paulo vai explorar todas as recâmaras dessa doutrina e vasculhar cada aspecto desta justificação. Paulo fundamentou, primeiro alvo do apóstolo Paulo era matar, destruir a sua autoconfiança. Quer dizer, não dá para usar Romanos e ser coach. Tá? Se você quiser ser coach, não use Romanos. Porque se você é coach e diz, acredite em si mesmo, Paulo diz assim, faça isso e vá para o inferno. Coach bíblico é confie em Jesus e saiba que nada do que você faz produz o que você tem ou o que você quer. Mas o que você precisa, Cristo produziu na cruz, que é justiça. E agora Paulo vai explorar um pouco esses temas, mas agora em profundidade. Como eu adiantei, a maior dificuldade da gente de achar praticidade
na doutrina como esta, que é a justificação, que nem é uma doutrina que nos toca diretamente, porque justificação é um ato forense através do qual Deus declara em seu próprio tribunal que somos justos diante dele. A gente nem aparece lá. A gente nem comparece, a gente nem se defende. Cristo vai até o Senhor Deus e defende a nossa causa, e Deus nos declara justos. Mas Paulo começa a mostrar que há implicações disso na nossa vida. Hoje eu vou falar de duas delas. Mas permita-me dizer que esse texto, que eu gosto muito, aliás, a minha tentação foi não preparar um sermão. Juro. Eu uso tantas vezes esse texto em aconselhamento, mas tantas vezes. Eu conheço esse texto tanto que a sensação que me dava era: não preciso preparar um sermão, chega lá e faz um aconselhamento. Lembra, olha para a cara deles, lembra pelo que eles passaram e fica puxando coisas. Porque é provável que eu já tenha lido esse texto para alguém de vocês. Se não fiz, vou ler hoje. A segunda coisa é que, por que esse texto é tão importante e por que implicações práticas são tão importantes? Porque a gente não cansa mesmo. Você vai cansar de ouvir sobre justificação. Vai chegar uma hora que fala assim: tem como mudar? Não. Paulo não vai mudar de assunto, você não vai mudar de carta, você não vai mudar de ênfase. Vai cansar disso. Mas nós não cansamos de procurar justificação pelas obras. Não, você não se cansa disso. Justificação pelas obras. Você está sempre procurando uma maneira de provar que você contribuiu para alguma coisa, que você fez alguma coisa, que você não desistiu, que há alguma fagulha de mérito em você. E olha que meritocracia nem é um negócio tão ruim assim no mundo do trabalho, mas no mundo da teologia ela nem conta, nem compareceu à aula. Méritos, que problema a gente tem para resolver? O seu problema é esse. Você quer contribuir. Você não aceita facilmente que qualquer contribuição sua só piora, só estraga. É igual um pai que vai colaborar, ele quer ajudar. Aí ele vê que a unha da sua filha está grande, ele fala: vou cortar a unha. E ele termina cortando um pedaço do dedo. Você fala assim: não é possível que toda a minha intenção de ajudar só piora. Não, isso não aconteceu em nenhum lugar. É uma hipótese, eu estou aqui imaginando. Não é para você conferir no dedo de nenhuma criança que mora comigo. Aí você fala assim: como é possível que a minha melhor intenção só prejudique, machuque, macule, estraga, acaba com a manhã e produza um negócio ruim chamado sangue? Não é possível. Eu fiz com a melhor das intenções. Eu fiz com preocupação e difícil provar, mas até com cuidado. Você pensa assim: eu sei. Eu estou aqui imaginando, porque eu me coloco no lugar desse pai e fico pensando o que ele pensou. Não é? Justificação pela fé é uma doutrina difícil na prática, porque na prática a gente está sempre se justificando. Primeira coisa que nem é a lição do texto, mas a primeira coisa que eu gostaria que vocês mantivessem em mente e decorassem desde já antes de eu entrar a explorar o texto é que justificativa, justificação são palavras técnicas importantes na Bíblia. Quando você apresenta uma justificativa, você não apresenta um justificador. Quando você se justifica, você não foi justificado. Quando você procura justificativas para apresentar, você está caçando nos seus bolsos boas obras para dar para Deus e dizer: isto explica, perdoa, mitiga,
o que eu fiz. E a única coisa que faz com que o que você fez seja apagado, perdoado, aliviado, é a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, com muito mais sangue derramado do que os seus estragos poderiam derramar. Então, para de procurar justiça própria. Para de querer achar alguma coisa que justifique o que você fez. Isso não vai funcionar. Isso é só para preparar vocês para o que vocês vão ouvir. A outra coisa que eu quero que vocês ouçam para se preparar para o que vocês vão ouvir é que esse não é um texto fácil. Aliás, Romanos não é um texto fácil. Romanos me tem dado dores de cabeça. Paulo tem no seu arsenal, tem na sua caixinha de ferramentas literária, mais ferramentas do que a gente tem na nossa língua, e eu digo com toda tranquilidade, mais ferramentas do que eu achei que ele tivesse. E por isso, esse é um texto que poderia ser separado de várias formas ou ser organizado homileticamente de várias formas. O que eu vou fazer aqui para vocês é uma escolha minha, óbvio. Tanto é que eu parei no verso 4. E não está errado quem vai até o verso 5. O meu problema é outro. Porque existem vários temas se sobrepondo. E Paulo é especialista nisso, de sobrepor tema, de usar o gancho de um, explorar subponto. Paulo é muito rico nesse ponto. Então, eu gostaria muito, até fiquei tentado, vou até compartilhar com vocês, que eu achei um subtema aqui muito legal e que eu me vi muito fortemente tentado a dividir no meu sermão a partir do tema glória. Porque esse é um tema que Paulo está introduzindo aqui em Romanos 5, por isso eu vou guardar tema glória para um sermão mais... que o punch, que o soco vai ser mais dolorido, porque Paulo vai falar sobre uma ardente expectativa de glória futura, eu vou deixar isso mais para frente. Mas observa nesse texto que Paulo dá 3 glórias aí, não é desse tipo que você pensou, 3 motivos de gloriarmos. Paulo fala no verso 2 sobre a glória na esperança, acha aí com seus olhos. Paulo fala, ou esperança na glória, né? Esperança da glória de Deus. Paulo fala no verso 3 de glória nas tribulações. E lá no verso 11, Paulo fala de glória em Deus. Então daria para a gente dividir, olha que sermãozinho bom aí, hein? E daria mesmo. O problema é que eu acho que o objetivo aqui é explicar o que o texto está dizendo. Então, não é simplesmente apresentar para vocês um sermão esteticamente agradável, mas um sermão fiel. Uma mensagem fiel é agradável a Deus, não aos nossos ouvidos necessariamente. E, por fim, a explicação porque eu não vou expor o verso 5 hoje. Porque Paulo está explicando o verso 5 dos versos 6 em diante, até praticamente o verso 11. Bom, eu entendo que 2 outros temas estão aparecendo aqui. O tema glória é um, mas existe outro tema que também está aparecendo aqui e que é importante a gente mencionar, apesar deles não fazerem a divisão do meu sermão. Que eles reaparecem nessa porção, mas que Paulo já mencionou na porção anterior, que são as expressões graça e fé. Você já ouviu sobre isso? Paulo fala, inclusive, no verso 2, sobre fé e graça, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Mas Paulo vai acrescentar um terceiro elemento aqui que tempera toda essa argumentação, que é o elemento esperança. O elemento esperança. Minha tentação foi achar o amor, né? Paulo já falou sobre fé. Vai falar sobre esperança, cadê o amor? Calma, Jonatas, não é agora que ele vai falar sobre amor. Paulo acabou de falar sobre fé e está apresentando para nós esperança.
Mas espera lá, o assunto deste texto não é fé? Eu acho que não. Eu acho que Paulo vai usar o que ele já falou sobre justificação pela fé para apresentar para você dois benefícios primários dessa justificação pela fé. Tá bom? A fé continua sendo o meio, olha aí o verso 1, mediante a fé. Então, a fé continua sendo o meio para se ter acesso à justificação. Ok? Agora aqui os detalhes vão fazer a diferença, muita diferença. Prestem bastante atenção. A fé não é o meio através do qual temos paz com Deus. A fé é o meio através do qual temos justificação. A graça da paz com Deus, essa sim, só é possível através de Cristo. Então, deixe-me mostrar o primeiro grande recurso que Paulo vai usar aí. Afinal de contas, Paulo vai dizer que a gente está firme nesta graça. E essa graça não depende de nós, quer de nossa obediência aos ritos, que nós vamos celebrar um deles hoje, quer a nossa obediência à lei. Então, deixa-me falar sobre o primeiro grande benefício que vocês já têm, mas que vocês podem não estar usufruindo. Paz. E é por isso que eu comecei dizendo às crianças que elas deveriam estar satisfeitas com Cristo. Quem não está satisfeito com Cristo não tem paz com Deus. Porque quem não está satisfeito com o que Cristo fez, está procurando alguma coisa para fazer para Deus. Está completando o que Cristo fez, porque não ficou satisfeito com o que Cristo fez. Eu preciso de Cristo mais batismo, Cristo mais falar em línguas, Cristo mais subir de joelhos uma escadaria, Cristo mais louvar de coração, Cristo mais tomar santa ceia, Cristo mais obedecer a lei, Cristo mais regra 1, regra 2, regra 3, e assim, nós vamos criar regras. Nós não haverá um tempo em que a gente não está criando alguma coisa para completar, para cobrir o buraco que Cristo deixou aberto. Por quê? Porque você é muito maior que Deus. Porque você é muito mais exigente que Deus. Porque Deus se disse satisfeito com Cristo. Você não. Você não. Afinal de contas, de que me serve tudo isso se eu não tenho uma namorada? Você não está satisfeito. Como é que eu sei que Deus está satisfeito com Cristo? Porque Ele está vivo. Porque Ele ressuscitou. Mas eu não estou satisfeito com Cristo. Eu gosto de Jesus, eu quero ir para o céu. Mas ir para o céu sozinho? Ir para o céu sem dinheiro? Ir para o céu com dor? Já viu aquele povo? Isso é normal, viu, meus irmãos? Tem sempre aquela pessoa, o que você pede? Eu queria morrer sem dor. Aí eu perguntei uma vez para uma pessoa assim, você pode me dizer qual que é a morte ideal? E a pessoa começou a caçar. Você tem uma morte ideal? Como é que você gostaria de morrer? Você deve estar pensando, né? Esse é o problema. Sabe qual que é a próxima pergunta que eu vou fazer? Quando você gostaria de morrer? Essa morte aí, perfeita, linda, maravilhosa que você pensou. Qual que é a morte ideal? Morte boa é morte... Como é que é? Como é que é bom morrer? Afogado. Afogado é bom. Né? Não, queimado é bom. Queimado é bom. Não, queimado não. Tá, vamos morrer de uma maneira mais luxuosa, tipo Las Vegas, cerrado ao meio. Igual, né? Cerrado ao meio é bom, hein? Já cortou o dedo com... Imagina aquilo lá, continuando. Hein? Não? Que mais? Morrer velho é bom.
Tossindo. Com dor? Nas costas? Na junta? Não. Morrer, como é que você gostaria de morrer? O pastor que, se Deus quiser, vai pregar semana que vem, uma vez entrou na reunião de presbitério e estava uma roda de amigos e ele entrou e falou assim: como é que vocês gostariam de morrer? E cada um começou a dizer a morte que tinha elegido para si. E eu reparei que ele ficou quieto, com um sorrisinho nos lábios, parecendo aquele emoji. Aí eu falei assim: e você, como é que gostaria de morrer? Ele: eu não queria morrer, e saiu da roda. Sabe qual é a morte boa? Aquela pela qual a gente não passa. Sabe qual é a dor boa? Aquela pela qual a gente não passa. A gente só vai ficar satisfeito com esta vida quando estivermos satisfeitos com Cristo. Eu falo, mas da onde que o senhor está tirando isso do texto? É porque você não está em paz com Deus, por isso você não está satisfeito com Jesus. Deixa eu explicar como é que isso funciona na minha cabeça. Na verdade, na cabeça do apóstolo Paulo. Paulo tinha um arsenal tão grande e ele podia usar de muitos recursos literários. E parabéns, você hoje será apresentado a mais um dos recursos literários do apóstolo Paulo. Paulo vai seguir um modelo bastante comum nos profetas do Antigo Testamento chamado dístico. Já ouviu falar desse? Paulo usa dísticos. Você sabe o que é um dístico? Nem eu sabia. O dístico é um estilo de versejar, de fazer versos, em que as rimas se fazem em grupos ou estrofes de 2 versos. E esses 2 versos são em espelho. Não é a primeira linha rima com a primeira linha do próximo, a segunda com a segunda, a terceira com a terceira, ou como acontece muito com os hebreus, de fazer as ideias rimarem. A primeira ideia rima com a primeira ideia. Não, é em espelho. Posso mostrar isso para vocês no texto? Olha só que legal. Acompanhe a ordem. Justificados, pois, mediante a fé. Então você tem o objeto, a justificação, o meio, mediante a fé, o resultado, paz com Deus, e o canal, a base sobre a qual se alicerça isso, que é por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O meio para ter paz com Deus é Cristo Jesus. O meio para se ter acesso a essa justificação é a fé. Não confunda. Agora, olha só, Paulo vai repetir de trás para frente. Como é que seria de trás para frente? Primeiro ele vai falar de alguém, depois ele vai falar do meio, que esse alguém proporciona, o resultado vai terminar com a fé. Repara só, como é que Paulo vai voltar de trás para frente, indo de frente para trás no verso 2. Por intermédio de quem? Jesus Cristo. Obtivemos acesso, paz com Deus, pela fé, mediante a fé, a esta graça, que é a paz com Deus, na qual estamos firmes. Justificação. Entendeu agora? Deixa eu explicar de outra forma. Como Paulo está dizendo exatamente a mesma coisa, esta graça na qual estamos firmes e justificados pela fé é a mesma coisa. Através do nosso Senhor Jesus Cristo e através de quem obtivemos acesso, são idênticos em conteúdo, ou seja, Paulo não está acrescentando informação nova, mas repetindo a mesma ideia em um dos estilos hebreus. Imagine um funil. Grande, pequeno, pequeno, grande. É isso que Paulo está fazendo nesse texto. Deu para entender agora o que é um dístico? Deu? Conseguiram visualizar? Conseguem ver isso no texto? Joia, o que esse texto, então, está nos ensinando aqui? Qual é esta graça que nós estamos firmes? É a justificação? Não.
a graça na qual estamos firmes, a graça que temos acesso por meio de Cristo Jesus e que a justificação concede por intermédio da fé, é a paz com Deus. Paz com Deus. O problema, meus irmãos, é que a falta de paz com Deus faz com que a gente cometa loucuras. Lá atrás, um filósofo teve que dizer que Deus estava morto para ele poder se sentir bem, porque se Deus estivesse vivo, ele não estaria em paz. Sabe qual é o problema das pessoas? É que, por mais que elas digam que Deus não existe, elas sabem que Ele existe. Deus incomoda. Sabe o que incomoda? Sabe quando você está brigado com alguém e essa pessoa aparece? Digamos que, isso não acontece aqui, mas digamos que você se desentenda com alguém e aí você está torcendo para essa pessoa entrar online, mas ela veio presencial. Aí você fica assim, ainda bem que ainda estamos no distanciamento social, para ver se eu sento longe. Mas a presença dela incomoda, porque você sabe que em algum momento o pastor vai falar, podemos nos congraçar, e você não tem um compromisso para sair correndo. Incomoda, não é? Igual em casa. Quando você briga com alguém em casa e você não tem pra onde fugir porque está no home office. E é horrível porque toda hora você tem que esbarrar com a pessoa. E se a sua casa for daquelas que só tem um banheiro, é pior, porque você vai ter que esbarrar com ela de verdade. Qual que é o problema das pessoas com Deus? É que Deus tem uma inconveniente onipresença. Ele só está em todo lugar. Então não interessa para onde a pessoa vai, Deus está. Se Ele faz a sua cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Se voo com as asas da alvorada, lá estás. Qual é o problema das pessoas? Deus. E qual é o problema de Deus? Ele está em todo canto. Por isso que o primeiro grande benefício é, imagine se você tivesse brigado com esse Deus. Não precisa imaginar, você está. Agora, imagine se você estivesse justificado com esse Deus e o seu grande problema com esse Deus estivesse resolvido. Não precisa imaginar. Você está. Porque justificados mediante a fé, eu vou dizer uma coisa que você não sabe que tem, mas que você tem. Paz com Deus. Deus não é mais uma ameaça, Deus não é mais um incômodo. Vamos mudar a figura. Imagina que você gosta muito de alguém. Você ainda não declarou o seu amor a esse alguém. Porque no momento em que você declarar, você vai ter que dar passos práticos em relação a isso. Ah, você gosta de mim? Que bom. Aqui está meu pai, aqui está minha mãe. Não, calma! Não é, vamos ver se dá certo. Não tem essa de vamos ver se dá certo. Você declarou, vai ter que andar passos para frente. Tá bom, então. Agora que disse que gosta da minha filha, aqui está o boleto. Vai pagar o apartamento? Não vai. Vai ter que levar para casa isso aí. Você fala, meu Deus, eu não estava preparado para isso. Claro, nós nunca estamos. Paz com Deus. Imagine que você tenha encontrado a pessoa dos seus sonhos. Imagine que você tenha casado com essa pessoa dos seus sonhos. Que vocês estejam vivendo um momento único na vida de vocês e que de repente vem uma pandemia que diz assim, vocês têm que ficar trancados juntos e viver 24 horas juntos. Você fala, Deus, isso é céu sem ter que morrer. Pois é, paz com Deus é isso. Paz com Deus é você vai ter que passar o resto da eternidade com o amor da sua vida. Deus, não com o seu cônjuge. Porque não é todo dia que a gente ama o cônjuge, não. Tem dias difíceis. Eu estou falando de novo hipoteticamente. Ouvi dizer de casais mais velhos. Calma, irmãos, a gente está bem. O pessoal já fica, nossa, foi uma manhã difícil, o pastor. Não, está tudo bem. Mas vocês estão entendendo que paz com Deus é o maior benefício que você tem e não é um negócio para o futuro, não é para a glória. Paulo pega a justificação, que é um negócio que acontece lá no tribunal de Deus e diz, isso muda aqui, isso muda agora. Seu relacionamento com Deus muda de tal forma que o home office de Deus, que é o planetinha que Ele criou para a gente morar, essa caixinha redonda, azul, perdida no espaço, onde nós estamos confinados uns com os outros, é com Deus. Não é mais um problema.
Porque quando eu esbarro com Deus, eu não digo, você me incomoda, eu digo, louvado seja o teu nome. Nós estamos bem. Você não esbarra mais com o estranho que vai te julgar, mas você esbarra com seu Pai. Temos paz com Deus, isso só é possível por causa de Cristo Jesus. Agora, olha só como é que Paulo está costurando tudo o que você viu. Confere aí no capítulo anterior, verso 16. Porque Paulo está usando exatamente o mesmo vocabulário. Reparem, você vai ler o 4,16 na sua cabeça aí, e eu vou ler o 5,2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Reparou que é o mesmo vocabulário? Está aí ou não está? Olha só que maravilha que Paulo está nos dizendo. Paz. Este é o fruto particular da justiça procedente da fé. E qualquer desejo de buscar tranquilidade de consciência por meio das obras, e que Calvino diz, é muito comum ser encontrado entre religiosos e ignorantes. Então, se você está procurando paz na sua consciência, e está procurando isso nas razões, nas justificativas, nas suas obras, você está torcendo ou para o time dos ignorantes ou para o time dos religiosos. Mas não é para o time dos justificados. Então olha só que maravilha. Qualquer desejo de buscar paz de consciência por meio das obras será perda de tempo. Você estará perdendo tempo. Paz é o resultado do sacrifício de Cristo. E ele usa uma palavra fortíssima aqui. Paulo vai usar a expressão por intermédio de quem obtivemos acesso. Você sabe o que isso significa? Significa que uma câmara de acesso a um monarca foi aberta, mas não como um porteiro que recebe você à porta, destranca a porta e diz, pode entrar. Não, Jesus entrou com você, que é horrível você ter que entrar numa repartição pública e ter que se defender. Se você já teve que passar por alguma coisa desse tipo, você sabe como é horrível. Imagine que alguém vai com você e diz, pode deixar que eu falo, e essa pessoa resolve o seu problema. A gente geralmente chama esse cabra de advogado. Eu me lembro quando assumi uma igreja que qualquer semelhança com o que você já viu por aí, irmão, é mera coincidência. Assumi uma igreja que não estava com a documentação certa. Aí eu fui lá resolver a documentação. E eu sabia como resolver. Sabia ou não sabia? Sabia. Está ali. Para perguntar para ele. Só que eu não podia. Porque eu era a parte envolvida. Eu era o representante civil da igreja. Eu precisava de um advogado. Aí contratamos um advogado que não sabia o que devia ser feito. Até ele aprender, até ele se descobrir, até ele fazer, demorou alguns poucos meses. Foram anos de luta. Não adianta nada. Você pode até saber o que precisa ser feito. Aliás, normalmente é o seu problema, né? Você sabe o que precisa ser feito, você sabe o que devia ter dito, você sabe o que devia ter pensado, você sabe o que não devia ter falado. Você sabe a lei. E você sabe que você descumpre a lei. Agora imagine que alguém vai lá e resolve o problema para você. Que diz assim, só assina aqui, me dando todos os poderes para fazer em seu nome. Pois é. Esse é Cristo. O acesso a esta graça a que Paulo fala é a paz com Deus. Sendo Jesus Cristo o único Filho amado em quem Deus tem prazer. E nós, por outro lado, sendo todos nós, por natureza, filhos da ira, esta graça só é comunicada a nós pelo Evangelho, visto ser o mistério da reconciliação, sobre o qual Paulo ainda vai falar. Nosso ingresso no reino de Deus é através deste benefício.
Cristo Jesus é o responsável por isso. Primeiro grande benefício. Primeiro grande benefício é paz com Deus. Segundo grande benefício que nós aprendemos aqui, está no finalzinho do verso 2. Reparou aí? Tem que aprender a ler, hein, gente? Olha só, presta atenção. Paulo explicou no verso 2 o verso 1, mas agora ele vai acrescentar mais uma coisa. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E Paulo vai introduzir um novo tema aqui, que é o tema do gloriar-se. Esperança da glória. E eu sei que a gente gosta da expressão, eu gosto. O Bruno Vadislau gosta de repetir muito, a gente tem esperança da glória. Mas Paulo disse qual é a esperança da glória. É que você não estava aqui na época, o restante sabe. Eu tenho certeza que o restante sabe, porque o restante já ouviu toda a exposição da carta de Paulo aos Colossenses. Então, todos eles sabem que em Colossenses 1:27, eu vou fingir que eles não estão abrindo lá, está escrito, para quem quiser ler, não é o quê? Quem é a esperança da glória de Deus? Achou? Pois bem, a esperança da glória de Deus é Cristo. Quem escreveu Colossenses? O mesmo Paulo que escreveu Romanos. Quando Paulo, portanto, fala que nós nos gloriamos, você fala, mas não pode, porque a gente não pode se gloriar em nada, qualquer glória humana é vã, por isso a gente chama de vanglória. Como é que a gente pode se gloriar em alguma coisa? Não é em alguma coisa, é em alguém. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, que tem nome. Jesus Cristo, o Senhor. E aqui a expressão acesso fica mais clara. É por isso que a gente tem o tal do acesso. Porque nós não vamos até ali por nossos próprios esforços. Nós precisamos de um introdutor. Nós precisamos de Cristo. Ou seja, quando nós pensamos no futuro, por isso que as pessoas falam a expressão esperança da glória não diz respeito ao futuro, não, diz respeito ao encontro. É claro que no futuro todos nós vamos nos encontrar com Deus, mas o medo que a gente tem não é do final dos tempos. A gente tem medo do encontro. Porque o mundo pode acabar daqui a 50 anos. Eu não sei se vou estar vivo daqui a 50 anos. E é por isso que as pessoas têm tanto medo da morte. Por quê? Porque, como já disse Shakespeare, no seu solilóquio de Hamlet, eu não sei o que vou encontrar do outro lado. Por isso, considerando o suicídio, ele diz, ser ou não ser, eis a questão. Porque se fico vivo, tenho que encarar as lutas desta vida e as decepções da corte. Mas se morro, tenho medo do que vou encontrar do outro lado. E por um mero raciocínio lógico, ele decide permanecer vivo para arriscar. Porque, pelo menos vivo, ele arrisca o conhecido. A morte é uma desconhecida. Por que ele tinha tanto medo de morrer? Porque ele ia se encontrar com Deus. É o medo do encontro. O nosso problema não é Deus reinar. O nosso problema é entrar nas câmaras do rei e se apresentar e dizer, estou aqui. Não entendeu que esse é o problema? Lembra de Isaías 6? Lembra do que aconteceu? Isaías foi lá para fazer uma coisa, quando ele abriu o olho, ele estava em outro lugar. Ele estava no salão do monarca, ele estava diante do trono
cuja glória, está reparando nos temas sendo intercortados por Paulo? Cuja glória, que nem era essa coisa toda, era só as abas das suas vestes enchendo o templo. Não, Deus não estava mostrando tudo, que se Deus mostrasse tudo, Isaías nem ver poderia. E aí, quando ele percebeu onde ele estava, ele disse, vamos fazer uma festa, vamos cantar um louvor, vamos pegar um coral aqui, vamos fazer em voz, ó, lá, vamos. Foi isso que Isaías fez? Não, Isaías se jogou apaixonado no colo, não foi isso que ele fez? Mas não é isso que as pessoas dizem que vão fazer quando virem Jesus? Não é isso que as pessoas dizem ter esperança? Eu não vejo a hora de me lançar aos braços de Jesus apaixonadamente. Essa é a esperança de glórias deles. Paulo e Isaías, quando têm diante de si a esperança de glória materializada, sabe o que eles disseram? Ai de mim, estou perdido, eis que pereço. Isaías estava dizendo, sinto a morte, porque eu não posso estar aqui. Eu não consigo estar aqui. Os serafins, que são puros de olhos, usam as asas para cobrir os olhos porque não conseguem ver. Os serafins que nunca pecaram, escondem os pés com as asas, com vergonha. O que eu estou fazendo aqui? Já teve aquela sensação de estar num lugar muito bom, muito chique, muito legal, e você está assim, tá bom, mas o que eu estou fazendo aqui? Já se perguntou isso? Já esteve no meio de... É que a gente tem umas admirações meio besta com as pessoas. Aí juntam uns 3, 4 que você conhecia só de ouvir falar. Aí de repente eles estão lá e o pior, eles viram para você e chamam você pelo seu nome. E você fala, o que eu estou fazendo aqui? Sou eu? É o meu nome mesmo? É o que você vai sentir diante de Deus. E o que Paulo está dizendo é, por Cristo... Você já não tem mais problemas com o dia do encontro. Seja quando Cristo voltar, seja quando você for até Ele. Na morte, a esperança de glória agora é outra. Você tem acesso. Não tememos mais o encontro com o Supremo Juiz. A nossa esperança de glória é outra. Nós ansiamos pelo encontro com Cristo nos ares. Porque no dia que a gente se encontrar com Deus, a gente não vai se encontrar só com um juiz que vai pegar os rituais, que vai pegar a lei e vai dizer assim, vamos ver como é que você se comportou. Não, a gente vai ser introduzido no céu por Cristo Jesus, que vai nos pegar pela mão, vai se colocar na nossa frente e vai dizer, eu morri por ele. E agora eu vou te apresentar alguém que por causa de mim é seu filho. E eu quero que todos os tratem com todas as honras que vocês devem a mim. E ele vai puxar você pela mão e vai dizer, está aqui, Deus. Porque todo mundo que o Senhor me entregou, eu não joguei nenhum fora. Essa é a nossa esperança de glória. Mudou tudo. Então, quando alguém fala assim, você vai morrer, você fala, que seja logo. E pode doer, mas não há dor sem divino fim. E se eu tiver que passar pela dor mais aguda, vai valer a pena. Então, agora você não tem mais uma morte preferida. De que morte você quer morrer? Qualquer uma. Não quero mais que não doa, eu quero que seja rápido, que eu quero ver Jesus. Eu quero ver Deus, eu quero abraçá-lo, eu quero desfrutar, eu quero entrar nessa câmara, eu tenho acesso, eu tenho direito. Mas a vida segura a gente aqui do lado de fora. Muda nossa esperança de glória por causa de Jesus Cristo. Acabou? Claro que não. Porque agora vem a hora da batalha. Tá ótimo, é esperança de glória, que bom, mas amanhã é segunda-feira. E você não pode dizer assim, sabe, eu acho que eu vou até deixar para ver se acontece. Vou largar a mão, que era o problema dos Tessalonicenses.
eles gostaram tanto dessa parte do sermão que eles largaram tudo. E Paulo fala, não, gente, vamos voltar, tem muita coisa para fazer aqui ainda. Amanhã tem todo mundo trabalhar, acordar cedo, pegar o metrozão, ou não, no nosso caso, né? Botar a gravata, ainda que a bermuda do pijama permaneça. Vamos que vamos. Por quê? Por causa do terceiro ponto. Se o primeiro benefício é paz com Deus e o segundo é esperança de glória, o terceiro é esperança na tribulação. Não entendeu? Acompanhe o raciocínio do apóstolo Paulo. E não somente isto. Está gostando? Não é só isso, não. Nós também nos gloriamos nas próprias tribulações. Não entendi? Como assim? Tribulação? Tribulação não é coisa de estou sofrendo. E você? Eu estou bem. Que ruim, né? Bom mesmo é sofrer. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo? Que nós nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência retorna para a esperança. Então, algumas coisas que são importantes dizer aqui antes da gente se deleitar com o que vem. Primeiro, eu botei Tiago na liturgia de propósito. Por quê? Porque parece que Tiago inverte a ordem e a gente fala assim, tá vendo? Por isso que Paulo e Tiago não se dão bem. E Paulo diz um negócio, Tiago diz o outro. Paulo diz que Abraão foi justificado pela fé. Tiago diz que foi pelas obras. Tá vendo? Tá tudo errado. Paulo diz que a ordem é tribulação, tá acompanhando aí? Verso 3. Tribulação, perseverança, experiência e esperança. Só que o Tiago inverte esse Tiago, vou contar, né? Sempre aos contrários. Tiago é do contra. Tiago diz que a experiência que produz paciência ou perseverança. Ele inverte o finalzinho. Mas aí a confusão acaba, porque normalmente o que as pessoas fazem é ler a sua Bíblia em português e achar que Deus escreveu a Bíblia em português. Aí você vai lá no original e dá graças a Deus que não tem que nem gastar tempo com isso, porque Paulo e Tiago usam palavras diferentes. Tem nada, o campo semântico é o mesmo, mas eles não estão usando as mesmas palavras e nem no mesmo sentido. Tiago usa uma palavra que significa teste ou o ato de testar, provação, enquanto Paulo emprega uma segunda palavra que significa o resultado do teste. Tiago está falando do teste. Paulo está falando do laudo do teste. Mas é a mesma coisa? Claro que não é. O laudo é o que sai depois que eles estudam o seu sangue. O teste é a hora que você estende o braço e furam o teu braço. Não é a mesma coisa. Tiago está falando do braço furado. Paulo está falando do resultado que sai daqui a 15 dias. Uma coisa é o algodão, o cotonete dentro do nariz, PCR. Outra é o resultado, negativo ou positivo. Eles estão falando de coisas diferentes, ufa, graças a Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Primeira palavrinha que eu quero chamar a sua atenção aí. Nos gloriamos nas próprias tribulações. O que Paulo quer dizer por tribulação ou provação? É que o termo provação diz que os cristãos experimentam a garantia de Deus quando confiam no seu auxílio, suplantando as dificuldades. Paulo não está dizendo que a gente será isento delas, mas que nelas nós experimentaremos esperança. Paulo acrescenta que a esperança, agora eu vou de trás para frente, acompanha lá, que a esperança ela emana da experiência. Ora, se você não experimentou tribulação, como é que você vai ter esperança? Como é que você sabe? Olha, existe uma diferença, eu sei que é difícil de acreditar, mas existe, nesse ponto uma das minhas filhas vai poder confirmar, existe uma diferença entre saber nadar por correspondência e entrar na piscina e sair nadando. Tem diferença? Tem diferença falar natação e nadar? Tem diferença. Uma é a experiência da coisa. Como é que você vai ter experiência se você não vai passar por tribulação? Sabe qual é o problema dos crentes de hoje em dia? Estão orando para Deus tirar a tribulação.
Estão dizendo que viver em triunfo, viver sem problemas é o alvo de Deus. Hoje de manhã, eu botei alguma coisa para ouvir e apareceu um comercial de uma pessoa numa lancha, num iate, sei lá. Essa pessoa falou assim: você quer um desse para você? Eu falei: ai, comercial. E eu estou esperando para apertar lá próximo, vai. Ela falou assim: Deus tem isso para você. Eu falei: vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Ela falou: esse é o propósito de Deus para a sua vida. Não estou falando de teologia da prosperidade. Não é. Estamos falando de princípios bíblicos para lidar bem com o seu dinheiro, para você enriquecer. Eu falei: teologia da prosperidade. Com outra forma, com outra cara. Mas quando a pessoa termina assim: aprenda comigo em não sei quantas aulas pela internet, totalmente online, como administrar suas finanças para você experimentar o propósito de Deus na sua vida e você tem um iate igual o meu. E eu falei: olha só, vou pregar, estava passando comigo enquanto passava o café, vou falar hoje sobre isso. Só que o contrário. Agora imagine eu fazendo um vídeo. Ei, você aí, quer sofrer? Não? Como você vai ter experiência de glória se você não sofrer? Venha fazer um curso totalmente prático, nada online. Você vai sofrer na sua carne, vai doer para burro, e você vai terminar com a experiência da glória. Vai terminar zoado igual eu, mas cheio de esperança e fé. Não iria vender. Nem se eu dissesse que é de graça, ninguém ia entrar. Paulo está dizendo para nós exatamente isso. E não somente isso, mas nos gloriamos. Nos gloriamos. A gente não está reclamando da dor, a gente está dizendo: eu também já passei por isso, já estou passando até por coisa pior. E ao invés de contar da dor, a gente conta do que vem. Vamos de novo, estou lá atrás. A esperança na tribulação vem da experiência. Se você não experimentar, como é que você vai saber? Tem como passar, não tem como você saber que dói se você não experimentou. Você pode entender isso intelectualmente, mas a experiência muda a sua perspectiva. Depois disso, Paulo também diz que essa experiência só é produzida pela perseverança. Lembra a história da repetição? Dá para fazer por metade? Se você não persevera, se você não vai até o fim, se você não leva até a conclusão, você não vai ter experiência. Eu me lembro quando eu estava para me casar e que a pessoa disse que... Já contei essa história. Eu percebo que está ficando velho quando a gente repete as mesmas histórias. Que a pessoa disse assim: no alto da minha experiência, ninguém com seu perfil conseguiu financiamento. Falei: de quanto tempo é a sua experiência? 5 anos. Falei: não, Deus tem mais tempo de experiência. Eu tenho mais tempo de experiência com Deus. E no final Deus deu o financiamento. Ela teve uma nova experiência na sua carreira longuíssima de 5 anos. Fica imaginando, uma criança de 5 anos conhece o que da vida? Um crente que está há 5 anos na igreja conhece o que de igreja? Nada. Para que haja experiência, precisa haver perseverança. O que vem antes de perseverança no seu texto? Tribulação. Está aí. Você quer saber por que a gente sofre no mundo? A resposta está aí. Para que você persevere. Mas por que eu tenho que perseverar? Para ter experiência. E eu vou experimentar o quê? Esperança. A esperança muda tudo. O que a esperança faz? A esperança altera a sua percepção da realidade. Irmãos, não é um efeito natural da tribulação produzir nada disso. Isso aqui é um efeito da ação do Espírito Santo no seu coração.
Você não vai ganhar experiência ou perseverança ou esperança só porque está sofrendo, senão todo mundo, sem exceção, saia crente do hospital. Internação seria o acampamento de crente. Não é assim. A tribulação produz paciência ou experiência, esperança, porque ela altera a sua percepção da realidade. Esperança é a afeição do coração responsável por interpretar o mundo. Vou repetir. A esperança é a afeição do coração responsável por interpretar o mundo. A esperança é hermenêutica. Ela interpreta. O que a esperança está fazendo aqui? Ela está alterando a sua percepção de tribulação. A dor não tem sentido, eu sofro e não sei porquê. Eu pergunto, por que, Deus? E Paulo diz assim, não, a esperança muda a sua percepção. A esperança, ela nasce da experiência, que nasce da perseverança, que nasce da tribulação. Não há dor sem divino fim. Faze, ó Deus, que a igreja compreenda assim. Acorda. A esperança altera a sua percepção da realidade. Ou seja, o que Paulo está concluindo aqui é que, visto que na nossa tristeza e dor nós somos profundamente, amplamente consolados pela antevisão de que os nossos sofrimentos são destinados para que se transformem num grande bem, e que tudo isso vem das mãos do nosso Pai, isso muda a nossa percepção de tribulação. É a tribulação que produz perseverança ou paciência. Não é a bonança, não é a calmaria, não é a estabilidade financeira, não é a meditação, é a tribulação. E eu sou igual a vocês, eu detesto isso. Não gosto, não. Prefiro não sofrer. Alguém gosta de dor? Se quiser, eu dou a minha. Queria, né? Não dá para ser assim. Deus entrega para cada um o pacote que Ele quer para cada um de nós. Quais são, então, os benefícios imediatos, os primeiros benefícios que a gente ganha na tribulação? Paz e esperança. Paz com Deus, esperança de glória e esperança na tribulação. Que Deus nos ajude, porque, como a gente adiantou, está mais fácil ouvir do que experimentar. É mais fácil cantar do que viver. É mais fácil você acreditar que eu estou certo do que experimentar essa certeza. Mas sem experiência não há esperança. E sem a perseverança não há experiência. E para isso acontecer, precisamos de tribulação. Que Deus mude o nosso coração e que nele nasça esta paz com Deus e a esperança de glória em Cristo Jesus. Amém.